Muito boa noite a você que nos acompanha em mais um Cidade Agora. Estamos chegando e esse é o último programa ao vivo do ano de 2023, né? Passou voando, né, gente? Já estamos aí às vésperas de 2024. No próximo programa ao vivo já estaremos no novo ano e a gente quer desde já agradecer a companhia de todos vocês que estiveram conosco durante esses meses e convidando a continuar ligado no ano que vem. E hoje nós estaremos recebendo aqui o Alex Castelar, assessor especial do governador, para a gente falar sobre Teresópolis, sobre Estado, sobre Sebrae. O Alex foi recentemente indicado para o Conselho Estadual do Sebrae RJ, a gente vai falar sobre isso, sobre a importância, inclusive, dessa instituição, né, para a qualificação profissional e outras questões importantes aí nessa área, né, das empresas, dos empreendedores do Estado do Rio de Janeiro. Mas nós temos também reportagem policial, tem matérias de utilidade pública para você, então fique ligado que está começando o nosso Cidade Agora, nesse dia 29 de dezembro, e a gente vai cumprimentar o nosso convidado de hoje. Alex, prazer recebê-lo aqui mais uma vez no estúdio da TV Cidade para participar conosco do Cidade Agora. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Maurício. Boa noite, TV Cidade. Boa noite a quem nos assiste nesse momento, nas suas casas, nas redes sociais. Mais uma vez, a honra máxima e o prazer máximo de estar aqui na TV Cidade, podendo falar um pouco sobre Teresópolis, sobre o Estado do Rio de Janeiro e dando nossas ideias aí, contribuindo para esse grande debate da democracia brasileira, que a TV Cidade é esse canal de debate de democracia. Ô Alex, é lógico que a gente chega no final do ano, quer sempre fazer uma espécie de balanço, né? Eu vou perguntar a você, no teu trabalho junto ao governador, o que você poderia falar assim, que você termina o ano mais gratificado de sua contribuição, não só a Teresópolis, né, que é uma cidade que tem o teu carinho especial, por ser teresopolitano, por morar aqui, mas também para o Estado. Você, a gente sabe que durante todo o ano você andou várias partes desse Estado, participando inclusive da organização de eventos importantes do governo estadual. Como é que é a análise que você faz sua do Alex Castelar nesse ano de 2023? Maurício, tem algumas análises, mas assim, a análise para mim mais importante é que quando termina a eleição passada, em 2018, 2020, eu tive alguns convites para algumas cidades, enfim, tocar outras coisas em outros lugares, dando seguimento um pouco da minha vida pública. E eu aceitei o governo do Estado, o convite do governador Cláudio Castro para estar no governo do Estado, porque era a minha forma de poder estar próximo de Teresópolis e, obviamente, poder ajudar o Estado de modo geral. Então, assim, esse ano, o que eu diria para você que para mim foi muito importante naquilo que eu faço. Muitas pessoas me perguntam, Alex, você trabalha no governo do Estado, trabalha com o governador, quais são efetivamente as suas funções? Uma das minhas principais funções, e foi um programa que eu ajudei a criar, é o programa Governo Presente, que é exatamente o programa que leva o governo às cidades do Estado do Rio de Janeiro. Pra vocês terem noção, Teresópolis recebeu, nesse mandato do governador Cláudio Castro, a visita dele aqui mais de 5 vezes. Na verdade, foram 6 vezes que o governador Cláudio Castro esteve em Teresópolis. Isso demonstra, por exemplo, a importância de um programa como o Governo Presente. Então, a gente teve muita presença na cidade de Teresópolis, na região serrana como um todo, no Médio Paraíba, na Baixada Fluminense, e levou desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, investimentos em muitas cidades. Na verdade, nas 92 cidades do Estado do Rio de Janeiro. E esse foi um programa que eu fui coordenador, sou o coordenador executivo desse programa e tenho muito orgulho. O outro, Maurício, que eu acho que foi muito importante, foi a gente tirar do papel a criação do consórcio dos estados Sul e Sudeste. Então hoje eu tive também a honra de ter sido coordenador executivo desse programa, desse consórcio. Eu faço parte da governança do consórcio dos estados Sul e Sudeste. Para você ter noção, esses 7 estados compõem 70% do PIB nacional, e aí nós estamos falando de Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, e a gente aqui no Rio de Janeiro deu o prosseguimento na retomada dessa discussão e colocamos de pé esse consórcio, que já teve 3 etapas. A primeira foi o Rio de Janeiro, a segunda Minas Gerais e a terceira São Paulo, e eu faço parte dessa governança. Para você ter noção, o que nós estamos falando aqui, nós vamos ter, a partir do ano que vem, o maior programa de reflorestamento do planeta Terra, que será feito na Mata Atlântica, exatamente na nossa região, e Teresópolis, obviamente, será contemplada nesse projeto,
E esse, por exemplo, é um programa do nosso consórcio de integração dos estados sul e sudeste, assim como a discussão sustentável, por exemplo, de um problema que Teresópolis tem muito grande hoje, que é a questão de resíduos sólidos, que eu tenho certeza que a partir do ano que vem esse consórcio estará muito bem organizado para conseguir ajudar os municípios exatamente a resolver problemas como o que nós temos aqui, que é o problema do Fischer, lá do lixão, ou né, do antigo Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos, que a gente precisa resolver de uma vez por todas. Então, eu fico muito feliz em poder ter contribuído no governo do Estado para que a gente pudesse efetivamente encontrar soluções para o Estado de Janeiro e, obviamente, que focado também na cidade de Teresópolis. Bom, você falou de questões aí importantes, porque a gente sempre conversou nas suas vindas aqui sobre planejamento, né? E o Estado, quando ele pensa em eventos desse porte, de integração com os estados, com os demais estados, isso é para fazer um trabalho a médio e longo prazo, para não ser uma coisa ali de apenas fazer um evento que é bacana, reunir aí os principais lideranças, as principais lideranças políticas do país, etc., mas ter uma continuidade, né, um projeto que venha a trazer efetivamente, né, ganhos para a população. E isso aí acho que é muito importante, e a gente sempre comenta muito que às vezes a gente viu durante a história de Teresópolis faltou um pouco desse planejamento, né? Do próprio Estado, né? O Estado passou nos últimos anos situações muito difíceis, onde o funcionário público não tinha um salário em dia, onde a gente só escutava o tempo todo problemas, né, ligados à questão de gestão, de corrupção. Hoje a gente tem um outro Estado, Maurício. A gente tem um Estado hoje onde o servidor recebe em dia, onde existe um calendário de pagamento. A gente teve um calendário nos últimos 3 anos, desde da integração ali do governo Cláudio Castro, do governador Cláudio Castro, como vice ainda, e agora como governador. A gente já tem um calendário de pagamento de funcionários para 2024. A gente tem um 13º na conta dos servidores. Então, assim, isso tudo muda consideravelmente. Essa semana ainda nós tivemos a posse de mais de 800 agentes da Polícia Civil. Então, nós estamos falando aqui de delegados, nós estamos falando aqui de papiloscopista. Palavra difícil de falar. Difícil. Nós tivemos agentes policiais, investigadores. Então, assim, isso é uma demonstração de um Estado que retoma o seu poder de crescimento, de investimento. Há quanto tempo se faz concurso público no Estado de Janeiro e não se convoca ninguém? Há quanto tempo as pessoas entram na justiça para ter o direito de ser chamado? Até está no jornal Gazeta Fluminense, o Estado já está preparando um agora para a Secretaria de Fazenda também, que há muito tempo não tinha, né? Exato. Foi perdendo vários técnicos que foram se aposentando e agora vai fazer um concurso para isso também. O Estado teve a reposição de 20% no salário do servidor, foi a maior reposição do Brasil. Nenhum Estado, entre os 27 estados do Brasil, nem mesmo São Paulo, fez uma reposição salarial de 20%, depois de uma defasagem enorme e de salários atrasados. Então o Estado começa a retomar. A Polícia Militar e a Polícia Civil, durante muito tempo, passaram com estruturas muito precárias. Hoje, o carro que o policial militar usa em combate é o mesmo carro que um secretário de Estado usa. Então, o Corolla, que é usado por um secretário de Estado, é o mesmo Corolla usado por um agente da Polícia Civil ou por um agente da Polícia Militar. Antigamente, o policial chegava na delegacia, tinha que deixar a arma dele para poder ir para casa, porque não tinha uma arma para todos os policiais. Hoje, todos os policiais têm coletes, hoje todos os policiais têm as suas armas. Então, assim, as coisas... Agora, claro, você vai dizer assim, tem problemas? A segurança pública é um problema crônico? Óbvio que não é um problema de hoje, é um problema de quase sempre, mas nós pegamos o terceiro pior salário do Brasil e passamos hoje a ter o segundo melhor salário do Brasil na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, tudo isso, Teresópolis, por exemplo, a gente recebeu aqui, né, vários investimentos agora, por exemplo, chega aqui a cavalaria em Teresópolis, aqui a gente tem um setor especializado de polícia montada na cidade de Teresópolis, a gente tem aqui o segurança presente na cidade de Teresópolis, a gente tem uma série de investimentos que ao longo do tempo, nós temos uma creche que nós entregamos lá na Fazenda Hermitage, nós estamos terminando aquela obra da Fazenda Hermitage lá, que é a rede de tratamento de esgoto daquela localidade, que não só era prejudicial aos moradores da Fazenda Hermitage, mas também a todos os moradores do bairro da Hermitage. Hoje tem alguns empreendimentos construídos ali naquela região, que se não fosse aquele tratamento de esgoto ali, seria uma situação muito ruim para aquele comércio. Até parte da Quinta Lebrão. Exatamente. Né, ali mais próximo à pista. Então a gente está avançando agora. Claro, tem problemas? Temos problemas. A gente sabe que ainda a Fernando Alto precisa ser resolvida. Tenho certeza que a gente entra nesse ano 2024 e a gente vai entregar aquela obra. A gente conseguiu entregar a ponte da Cascata do Imbuí.
que agora a prefeitura foi lá e sinalizou, faltava sinalizar, a prefeitura já sinalizou e eu acho que a prefeitura agora precisa avançar ali, por exemplo, e resolver aquele problema de calçada, aquele problema ali de mobilidade, né, para que as pessoas possam ter acesso ali à calçada e quem sabe ter uma ciclovia futuramente ali ligando a ponte à cascata do Imbuí. O fato é que a gente está avançando. Nós estamos lá nos Feus, também no Espanhol, com uma obra gigantesca, que nesse momento até alguns estão falando lá de problemas de paralisação, mas tem muito a ver, por exemplo, nesse momento, com algumas moradias irregulares que estão debaixo daquela encosta, que precisa ser resolvido. Eu acho que ano que vem a gente resolve. Nós estamos trabalhando, por exemplo, você falou da Quinta Lebrão, citar aqui a Beira-Linha e o próprio Caleme, que você conhece muito bem, para a gente conseguir dar a titularidade de posse aos moradores que são desses lugares. Aquela regularização, né? Regularização fundiária. Então, assim, o governo do estado trabalhou e tem trabalhado muito. A gente tem uma FATEC hoje aqui que está muito bem equipada, que funciona muito bem. O consórcio CEDERJ, que ofereceu um conjunto de cursos, e aí eu quero citar aqui um que eu fiz parte diretamente para trazer para a cidade, que foi o curso de pós-graduação para professores na área de pessoas com deficiência. Então a gente tem hoje um dos melhores cursos de pós-graduação do estado do Rio de Janeiro, do consórcio CEDERJ, em Teresópolis, mais de 100 pessoas formadas em pós-graduação num programa entre o consórcio CEDERJ e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e a professora Márcia Plett, que eu tenho muito orgulho de dizer que é minha amiga, né, me ajudou em muitas coisas aí, como a Casa de Inovação, participou diretamente do projeto da Casa de Inovação, é também a coordenadora desse curso, né, junto ao consórcio CEDERJ. Então, assim, foram inúmeros investimentos que a cidade teve, a própria Teresópolis Friburgo, que está na sua reta final, agora falta 5% para terminar, e se Deus quiser, a gente vai conseguir também esse ano ali fazer um pedaço do acostamento que liga, né, começa ali na Prata e chega mais ou menos até Venda Nova. Então, acho que a gente vai efetivamente no ano de 2024 fechar com chave de ouro esse conjunto de investimentos que nós começamos no estado, em Teresópolis, e ter entregas importantes, que eu acho que no final o que importa é isso. E é claro que eu queria dizer para você que fica a provocação aqui, que ainda tem um problema a ser resolvido pela cidade de Teresópolis, e eu acho que o estado pode ajudar muito nisso ainda, que é o problema da saúde pública. A gente precisa efetivamente tomar uma decisão, e eu acho que 2024 é o ano para essa grande discussão da gente efetivamente ter uma saúde pública que possa, de fato, atender a população dessa cidade. Principalmente depois de tudo que passamos nos últimos meses, né? Principalmente o paciente que depende do Sistema Único de Saúde, ele ficou durante mais de uma semana aí totalmente órfão do atendimento. Isso não pode acontecer, tem que se buscar alternativas para que isso não se repita, né? A gente sempre fala, né, o Alex, só para concluir rapidamente, que não é contra os hospitais terceirizados e parceiros, que fazem um trabalho importante para o município. Mas não é concebível, e eu falo isso sempre, é repetitivo, uma cidade como a nossa não ter hospital público. Guapimirim tem, São José tem, Sumidouro tem. Magé tem, está fazendo lá obra, inclusive agora vai inaugurar ampliação, reforma, novos equipamentos, o Guapimirim está fazendo isso, ampliou, colocou ala pediátrica e a gente está parado no tempo, essa é a grande realidade. Eu sempre defendi, desde 2014, volto a falar, que a gente pudesse ter aqui em Teresópolis um hospital regional, um hospital do estado. Sei até que alguns aí ficam dizendo que a proposta, né, essa proposta é minha. Eu sempre digo, não tem nenhum problema de ninguém ser dono da proposta, desde o momento que a gente possa efetivamente somar forças e ter um hospital nessa cidade. Porque o estado hoje tem uma dificuldade enorme, Maurício, esse ano, por conta de ter perdido muito na arrecadação. Nós perdemos 10 bilhões de reais em arrecadação por conta do ICMS, daquela lei que foi feita pelo governo federal, ainda no governo do Bolsonaro, que retirou, né, dos estados e municípios uma parte do dinheiro do ICMS. Então isso, obviamente, foi uma questão para a gente muito cara, mas também a gente precisava atravessar esse problema. Então, eu acredito que ano que vem, com uma retomada do crescimento, com a retomada do orçamento, eu acho que a gente pode efetivamente voltar a ter essa ideia de o governo do estado poder nos ajudar e a gente efetivamente ter um hospital público, quem sabe para 2025, aqui em Teresópolis, um hospital regional que possa servir a nossa população e que o município possa se dedicar principalmente à atenção básica, porque também não adianta ter hospital se lá na ponta não tem um médico para poder, um pediatra, se não tem um ortopedista, se uma pessoa precisa de fazer uma ressonância, vai levar 6 meses, uma tomografia 8 meses, porque no final tudo isso compõe o Sistema Único de Saúde. Então as pessoas precisam ser atendidas desde do seu início lá, quando tem, né, um problema primário, até obviamente quando se chega muitas vezes a problemas mais graves, e aí tem que ter realmente um hospital de emergência para esse atendimento. Então eu tenho certeza que esse assunto é um assunto que nós nos próximos anos vamos ultrapassar e quem sabe a discussão no futuro será outra. Tomara, tomara. Meu amigo Alex, eu queria aproveitar aqui
para registrar as participações, agradecer o Felipe Vidal, que está nos assistindo ao vivo, também agradecer o meu amigo PC, aí o Mateuzinho Iate, grande Mateuzinho, boa noite, amigos da TV Cidade, o nosso querido Valdir Prado, botando boa noite, Maurício, temos um ano novo repleto de realizações, saúde e paz, para você e toda a família também, meu amigo, nosso querido empresário Mauro Moreira, um abraço, meu amigo Maurício, para você também, Mauro, um abraço, e nosso querido Jorge Maia, né, grande Jorginho, que é coordenador lá da Casa de Inovação. Boa noite, meus amigos, um grande abraço ao amigo Alex Castelar. Quero agradecer também aqui o Renatinho, está nos acompanhando, e eu mando um abraço lá em Guapimirim para o treinador Juliano Moreira, que faz um trabalho muito bonito aí com a rapaziada, com a garotada no futebol de base. Ô, meu amigo Alex, já que você falou em arrecadação, em perdas, etc., um tema que dominou o debate político nos últimos dias em Teresópolis foi a questão do orçamento do município. Tivemos a aprovação do orçamento, da maneira que a Prefeitura encaminhou para a Câmara, mas com uma emenda dos vereadores, colocando ali apenas 5% de remanejamento. Eu até falei aqui, bom, a gente sabe que há uma briga política hoje que isso afetou essa votação. Acho que fica bem claro, estou falando aqui o que eu falei, repetindo antes até de pedir a tua opinião. Porque nos anos anteriores a Câmara fez um percentual de remanejamento muito superior. Hoje a gente sabe que está havendo um confronto aí de ideias, de diálogo entre Prefeitura e Câmara, e resultou nessa confusão, foi uma sessão tensa, com protestos na frente da Câmara, etc. O que você acompanhou disso aí? Pode falar a tua opinião sobre esse momento. E o receio que nós temos é o que pode prejudicar o atendimento à população. Maurício, é interessante você tocar nessa história, porque eu fico muito à vontade de falar. Muito à vontade. Eu nunca indiquei secretário no governo do Vinícius Clauson. Eu nunca indiquei um pote. Eu nunca indiquei um funcionário. Não tem nenhuma pessoa na Prefeitura de Teresópolis que possa dizer assim, eu fui indicado pelo Alex Castelar. Então eu fico muito à vontade para falar sobre esse tema. Muitas vezes eu vim aqui, não só aqui, como em outros veículos de comunicação, e coloquei as minhas posições, e muitas vezes fui duro em relação a elas, quando disse, por exemplo, que era um absurdo o que estava acontecendo lá no lixão do Fischer. Discordei, por exemplo, da questão da SEDAI. Eu sou contra, né? Sempre disse isso. Fui contra, não sou contra a privatização, mas esta privatização como foi feita, eu fui contra. Então, dizendo tudo isso aqui, eu tenho muita liberdade para colocar a minha opinião, porque obviamente a minha opinião não está contaminada por nenhum interesse pessoal nesse momento. O projeto que está se tocando hoje nessa cidade é um projeto que tenta inviabilizar a cidade de Teresópolis. E não é fazer oposição ao prefeito, é inviabilizar a cidade. As pessoas estão falando aqui de coisas que parecem, para quem está em casa e às vezes não entende o orçamento público, mas o remanejamento de 5% é possível. A grande verdade é que não é. Se você quiser inviabilizar um governo, você coloca esse governo engessado nas suas contas públicas e esse governo vai poder fazer muito pouco. Então, na verdade, o que está em jogo é uma disputa, na minha opinião, menor, por um jogo de poder onde efetivamente alguns, e especialmente eu estou me dirigindo aqui ao presidente da Câmara de Vereadores, que precisa, na minha opinião, ter um pouco mais de responsabilidade com essa cidade e pensar que o jogo político não pode se resumir a efetivamente ao meu interesse, ao interesse dele, ao interesse de qualquer outra pessoa. Ano que vem tem uma eleição para prefeito. Obviamente que a decisão política ela começa a ser tomada, né, nas estratégias que são montadas dentro desse jogo, de governabilidade ou não, mas eu digo assim, eu em todos os momentos que tive críticas ao prefeito, em todos os momentos que eu discordei da maneira como o prefeito conduziu a cidade, em todos os momentos onde eu não quis de nenhuma forma compor, né, uma ação dentro de um governo como o do atual prefeito, eu em nenhum momento trabalhei para inviabilizar o governo do prefeito. Eu em nenhum momento trabalhei para inviabilizar a cidade. Porque inviabilizar um prefeito é efetivamente tornar a cidade inviável. Inviável no sentido democrático e no sentido administrativo. Então eu acho que isso que está acontecendo hoje na cidade é trazer novamente a cidade para a crise que existe desde 2011. Desde 2011 nós tivemos aqui inúmeros prefeitos cassados, inúmeros prefeitos que tomaram decisões erradas, situações muito dramáticas, onde funcionários públicos ficaram sem salários. Então assim, a gente não pode apagar essa história e ter que começar ela de novo. Eu acredito que, obviamente, o prefeito comete os seus erros,
como qualquer administrador, mas essa discussão tem que se fazer, Maurício, na minha opinião, nas urnas. Ano que vem tem eleição, é um ano onde o eleitor vai ter a oportunidade de dizer ali o que ele concorda, o que ele discorda, quem ele quer escolher. Agora, inviabilizar um governo, tentar tornar um prefeito refém de um jogo político por interesses partidários ou por interesses pessoais, na minha opinião, é um erro e eu acho que a população não merece. Porque nesta briga, nesse jogo hoje, nessa crise institucional entre poder executivo e poder legislativo, efetivamente quem perde é a população. Então estou dizendo aqui, alguém que não tem cargo público na Prefeitura de Teresópolis, alguém que não nomeou secretário na Prefeitura de Teresópolis, já disse várias vezes aqui que sempre achei extremamente incoerente um conjunto de vereadores nomear secretários, nomear cargos e efetivamente à noite na Câmara de Vereadores fazer discurso ou votar contra o governo. Eu nunca entendi esta relação. Então, eu confesso que eu acho até que o também tive essa dúvida. Levou muito tempo para tomar a decisão que tomou, que foi uma decisão radical e que no final, essas decisões todas impactam na vida de pessoas que não tem nada a ver com essa história. Muitas pessoas, inclusive indicadas por vereadores, são pessoas trabalhadoras, que estão lá trabalhando debaixo de sol, debaixo de chuva, que às vezes estão ali para receber um salário mínimo e que no dia 24 para o dia 25 recebem a notícia de estarem desempregados exatamente por uma crise gerada entre poder legislativo e poder executivo. Então eu quero dizer o seguinte, eu não acho que isso é benéfico para ninguém, eu não acho que isso é uma posição de ajudar a cidade, e aí eu vi inclusive o discurso do presidente da Câmara dizer que ele estava ali para ser o guardião do orçamento, que ele estava ali para ser o guardião da democracia, e eu acredito nisso, o poder legislativo é o poder mais importante, mas existem muitas formas de ser guardião do orçamento ou ser guardião da própria democracia sem efetivamente inviabilizar um governo, porque inviabilizar um prefeito ou uma prefeitura é inviabilizar o serviço público na ponta. E aí não adianta a gente falar que, mas existe um remanejamento para cargos e salários, existe um remanejamento para superávit, quando na verdade a gente sabe muito bem, quem conhece minimamente a administração pública vai dizer, nenhum prefeito consegue governar uma cidade com apenas 5% de remanejamento. Porque na verdade, ô Maurício, só para as pessoas entenderem, o orçamento, ele tem uma coisa que é concreta, que é aquilo que ele tem que pagar. Tudo que o governo tem que pagar é uma coisa que não vai fugir do papel. A despesa ali não vai variar muito. E ela dificilmente vai variar. Agora, não vai ser correta a receita, porque a receita é uma projeção. Então depende se a economia cresce, depende se a economia ela cai. Então, por exemplo, este ano, o governo do estado perdeu 10 bi e Teresópolis e todos os municípios perderam muito na sua arrecadação. Então, obviamente, que você vai fazendo a cada 3 meses uma avaliação da sua possibilidade de arrecadação e vai vendo se você consegue... Acho que um grande exemplo, Alex, que a gente pode dar para o cidadão é o orçamento de todos os municípios, estados e o orçamento da própria União em 2020, quando aconteceu a pandemia, que tudo ali mudou. Né? Exatamente. E pelo contrário, ali ainda teve uma questão que ainda houve aumento da despesa, né? Houve aumento da despesa sem ter aumento da receita. Sim. Então todos os municípios, por exemplo, estados... nesse momento, e aí vou fazer aqui, já que eu fiz uma crítica, eu vou fazer um elogio, a Câmara de Vereadores de Teresópolis foi extremamente correta em conseguir fazer com que, aprovar que o prefeito tivesse 100% de remanejamento, porque era um problema emergencial. É óbvio que não tem que dar nenhuma carta branca a nenhum prefeito para que ele tenha liberdade total dentro do orçamento de remanejamento. Mas eu acho que 20%, 30% é o razoável para que qualquer prefeito governe. É o que vinha sendo praticado, inclusive. Né? E os governos anteriores, você pega o governo Mário Tricano, o Tricano governou a cidade com 50% de remanejamento. Arley governou a cidade com mais de 50% de remanejamento. Então, os prefeitos, as pessoas fizeram parte desses governos. E naquele momento, aprovaram remanejamentos maiores. E agora estão colocando remanejamento menor exatamente para tentar inviabilizar a cidade. E aí eu estou dizendo como alguém que, mais uma vez, repito aqui, eu não tenho cargo no governo municipal, eu não indiquei ninguém neste governo, em nenhum momento da minha vida. Então, quero falar de maneira muito clara. É um projeto de tentar inviabilizar um prefeito para inviabilizar uma cidade. Só que assim, a gente tem que ter um jogo maior, Maurício. Eu não posso querer, por conta de discordar politicamente de alguém, por conta de não ser da situação. E aí eu quero dizer o seguinte, eu acho muito estranho alguém dizer que não é da situação indicando o secretário. Alguém dizer que não é da situação indicando cargo, indicando pote. Porque isso é que está claro na cidade de Teresópolis. E se quer saber quem indicou, é só sair na rua amanhã que todo mundo está falando tudo quanto é lugar. Eu fui indicado pelo vereador A, pelo vereador B. Então eu acho que tem que ter responsabilidade. Eu acho que tem que ser responsabilidade, porque não é desta maneira que nós vamos construir uma cidade. A gente está o tempo todo gerando crises e mais crises. Então, assim, não é... Você imagina o que é trocar um prefeito, fazer um impeachment de um prefeito. Impeachment virou um problema seguinte. No dia seguinte, eu espirrei, eu sou contra você, eu não gosto de você, eu abro um impeachment para te derrubar. Eu acho que isso é uma coisa muito séria
Eu acho que, claro, qualquer prefeito tem que ser investigado, tem que estar à disposição de colocar a sua vida pública à disposição da população. A Câmara de Vereadores, como poder legislativo, tem este poder e tem que ter mesmo de investigar, de poder denunciar e, quem sabe, até amanhã de promover um impeachment. Mas eu acho que isso é um processo extremamente sério para ser tratado a qualquer discordância, a qualquer espirro, como um instrumento de tentar inviabilizar ou derrubar ou colocar alguém como refém para que efetivamente o meu poder possa valer. Então ninguém está acima da população de Teresópolis, ninguém está acima, nem o presidente do Poder Legislativo, nem o presidente do Poder Executivo, nem mesmo os representantes do Poder Judiciário. Então acho que nós temos que parar e olhar muito bem isso tudo, porque esta crise política que na verdade está colocando em jogo o que significa 2024, ela não pode ser maior do que a população de Teresópolis. Essa é a minha opinião. Bom, eu vou até dizer aqui, porque é curioso, porque ontem mesmo eu falava aqui no programa exatamente nesse tom. E porque eu justamente cobrava lá atrás, aqui no programa, e você já veio uma vez aqui, nós falamos sobre isso. Naquela oportunidade ainda não havia acontecido esse, vamos dizer, rompimento. E eu falava que achava muito curioso. À noite, quando você via a sessão da Câmara, parecia que os vereadores estavam ali todos contrários ao governo. E no dia seguinte você os via nas secretarias, sendo atendidos, nomeando, você olhava o Diário Oficial, tinha nomeação de cargos, e eu alertava isso, falei, olha, realmente é curioso. Só que há um momento que você tem que se posicionar. Né? E os vereadores estavam assim, alguns, não estou colocando todos, até porque existiam os que já eram da base. Tem vereadores que são de oposição, tem vereadores que são claramente de oposição, são de oposição desde o início, se mantiveram, e tem vereadores que eram da base, então mantiveram o seu posicionamento. Tem gente que ficou pulando de um lado para o outro, e aí, de repente, começou a mudar o seu posicionamento, mas também não defendia, E quando houve, né, essas votações mais polêmicas, inclusive de nova comissão processante e do orçamento, a coisa realmente chegou a um ponto que acabou culminando nessas demissões. Chegou ao ponto do líder do governo votar pela reprovação das contas do governo. Eu vou te falar, eu nunca vi isso na minha vida. Nem o Collor de Mello, quando foi impeachmentado, ele foi impeachmentado por unanimidade. A Dilma não foi impeachmentada por unanimidade. Nenhum lugar do planeta alguém caiu do poder por unanimidade. Chegou ao ponto de, por unanimidade, a Câmara de Vereadores votar contra o prefeito numa situação como essa da sua reprovação de contas. E eu não estou discutindo aqui se estava certo ou se estava errado. Eu acho que cada vereador tem a sua autonomia, foi eleito para tal e tem a sua liberdade de tomar decisão. Agora, eu não acredito, por exemplo, eu não votaria contra a reprovação de contas de um governo e no dia seguinte eu seria líder desse governo ou faria parte desse governo. Porque se eu chegar ao ponto de votar pela reprovação de contas de um governo, significa que eu estou dizendo claramente que eu discordo daquele governo. E a partir desse momento eu tenho que estar fora desse governo. Mas isso é exatamente o que eu falei. Se você não concorda com o governo, você discursa contra o governo, você vota contra o governo, mas você nomeia gente, você tem benesses dentro desse governo, para mim é uma incoerência. Né? Pois é, e aí eu acho que é o momento de, se botar a bola no chão, se pacificar o ambiente. Eu sei que não será tarefa fácil, mas eu acho que a gente tem que buscar entendimento e diálogo. Eu acho que o prefeito também precisa fazer a sua autocrítica. Eu acho que ele também lá, quando se reelege com mais de 44 mil votos, 45 mil votos, ele tinha que ter tido uma decisão, na minha opinião, um pouco diferente do que como foi essa condução, com essa relação toda com o Poder Legislativo. Mas o fato é que não dá para mudar o passado, né, e nem o que aconteceu. Eu acho que a gente tem um momento agora, e eu acho que esse momento agora é de chamar a responsabilidade do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e que a gente possa efetivamente encontrar um caminho onde a população não seja penalizada. Porque no final, isso tudo que está acontecendo é extremamente prejudicial para Teresópolis e para a nossa imagem para fora. Porque mais uma vez, as manchetes de jornais de fora dizer Teresópolis numa crise, o prefeito pode ser cassado, a cidade está inviabilizada, a Câmara não concorda com o prefeito. Então, assim, isso tudo vai gerando uma instabilidade, onde as pessoas olham, Teresópolis com tantas possibilidades importantes, mais uma vez, numa crise política onde a gente não sabe o nosso futuro. Então eu não acho que isso é uma maneira bacana de você poder direcionar uma cidade. Como disse aqui, tem muitas discordâncias, né, do prefeito, não concordo com ele em muitas coisas, mas eu tenho que dizer, como já disse em outros lugares, eu acho que no final ele é uma pessoa bem intencionada, ele tem um conjunto de pessoas bem intencionadas que erram, como qualquer lugar erra, que isso, na minha opinião, não é motivo para você botar um prefeito de joelhos ou tentar colocar de joelhos um prefeito
para poder você simplesmente ter o jogo político da cidade nas suas mãos. Eu acho que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum e pode ter certeza que uma crise como essa, se ela for aprofundada, na verdade perde todo mundo. Porque pode ter certeza, numa situação onde você vai inviabilizar um governo, onde você inviabiliza um executivo, você pode ter certeza que o próprio legislativo vai sofrer consequências. E aí quem sofre, na verdade, é a população. Porque no final, todos nós, representantes do povo, ou que temos cargos no espaço público, nós estamos aqui para servir a população. E essa população não merece, efetivamente, ter uma cidade desorganizada, administrativamente e politicamente, como a cidade que nós temos nesse momento. Bom, nós vamos aqui passar rapidamente, não sei se vai dar tempo de todas as participações. O nosso querido Jorge Maia, ele fez uma outra participação aqui, falando sobre que não viu nenhum vereador colocar emenda impositiva para a área do esporte. Será que o esporte na nossa cidade não é importante? Fica a pergunta. Infelizmente, Jorginho, a gente sabe que o esporte tem sido meio negligenciado pelo poder público nos últimos tempos. E eu falei isso porque eu acompanho o esporte de longa data, acompanho o que é feito em cidades vizinhas, que não têm orçamentos muito maiores que o nosso, um até menos, que é Guapimirim, e lá a gente está vendo muito mais investimento no esporte do que aqui. Então, se organizar direitinho, dá para fazer sim. A Grécia Silveira mandando boa noite, desejando aí que o próximo ano seja de sucesso. Também o Raimundo Viana, boa noite, meu amigo Maurício Aragão e Alex Castelar. Feliz ano novo para vocês, para você também, meu amigo Raimundo. E antes de ir para o intervalo, coloquei aqui o Gustavo Samuel, que é lá, nosso querido Gustavo é apresentador do programa Esporte Mineiro, lá em Paraisópolis, e está nos acompanhando pelas redes sociais. Um grande abraço. Gustavo, eu não sei aí se não lembro se você é Galo ou Cruzeiro, mas a gente aqui gosta do cabuloso, tá bom? Mas sendo mineiro, abraço. A chance de ser flamenguista é gigantesca. Rapaz, primeiro o Cruzeiro cabuloso, depois o Galo, depois o Flamengo. Depende da América. Depende de mineiro, flamenguista, meus primos são mineiros, são tudo flamenguistas. É verdade, mas depende da região, né? Depende. Quanto mais próximo você vai chegando de Belo Horizonte, menos tem torcedores dos times cariocas. Verdade. Né? Agora, daqui, Juiz de Fora, então, nem parece que é Minas, né? Bom, vamos a um rapidíssimo intervalo, a gente já volta, continuando o papo aqui com o Alex Castelar. GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é o vereador Fabinho Filé. Estou passando para desejar a você e sua família um Feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de muita paz, muita saúde, muito amor. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e um excelente 2024. Cadron Escapamentos no Vale do Paraíso. Tradição há 50 anos. Troca de silenciosos nacionais e importados. Colocação de engates Brook. Empresa regulamentada com registro no Inmetro e Contran. Cadron Escapamentos. Aceitamos todos os cartões de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. Avenida Delfim Moreira, 1419 no Vale do Paraíso. Telefone 27420040 ou no WhatsApp 998311621. Olá, minhas amigas, meus amigos, estou passando aqui para te desejar um Feliz Natal. Um Natal com muita paz, com muita prosperidade, com muita alegria no coração e não esquecendo nunca do verdadeiro sentido que é o nascimento do menino Jesus. Aproveitando também, te desejar um 2024 com muito trabalho, com muita prosperidade, com muita alegria e que nossa cidade continue avançando para um futuro melhor para todos. Um grande abraço, um Feliz Natal e um próspero ano novo.
Lava Jato do Carlão, no centro da cidade, no antigo Parque Filadélfia, ao lado da Igreja Lagoinha. Lava Jato Polimento Gariba, motor e limpeza geral. Higienização de motores com injeção e lavagem para motores carburados. Ducha rápida e muito mais. Lava Jato do Carlão, ligue agora. 99321-1499 e faça seu agendamento. Lava Jato do Carlão, no antigo Parque Filadélfia, ao lado da Igreja Lagoinha. Olá, estou aqui para desejar um Feliz Natal a você e aos seus entes queridos. Que o amor, simbolizado no nascimento do menino Jesus, traga paz, fé e esperança. Também quero desejar um feliz ano novo, próspero, muito amor, fraternidade. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Feliz Natal, feliz ano novo. O Natal Sesc chegou, mas o Sesc RJ já vem realizando sonhos o ano todo, compartilhando grandes momentos com você, sonhando e se divertindo, acreditando na força do esporte, cuidando da sua saúde, educando e ganhando conhecimento e doando amor e cuidados. Natal Sesc. Aproveite em mais de 30 localidades do estado do Rio com iluminação natalina, orquestras e shows incríveis. Vem viver essa emoção do Natal Sesc. Meu amigo e minha amiga, estamos aqui hoje para desejar a você e a sua família um Feliz Natal e um 2024 com muita luz e com muita prosperidade. O nosso gabinete continua à sua disposição, sempre de portas abertas, legislando para todos. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos. Produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Meus amigos e minhas amigas de Teresópolis, estou passando aqui para te desejar boas festas. Um excelente Natal, um próspero ano novo, muita saúde, paz, prosperidade para todas as famílias de vocês e que a gente, se Deus quiser, tenha um ano muito melhor do que tivemos. Um beijo e fiquem com Deus. Você acaba de encontrar uma creche escola que soma habilidades, multiplica atitudes, diminui desigualdades e divide conhecimento. Isso é responsabilidade. Isso é Creche Escola Triunfo. Abrimos portas para um mundo de possibilidades. Nossa missão é fazer a diferença com ensino de qualidade, valores humanos, tradição e, acima de tudo, um laço de amor com muito conhecimento. Venha crescer com a gente. Faça-nos uma visita. Vem estudar na Triunfo, aqui o carinho está em alta. Voltando para o nosso segundo bloco do Cidade Agora, a gente lembra que está recebendo hoje aqui o Alex Castelar, mas nós temos ainda duas informações importantes aí sobre o novo sorteio do Nota Terê premiada da Prefeitura e também sobre uma recuperação de um veículo roubado em mais uma atuação da Polícia Militar. Mas antes de voltar, vamos voltar aqui com o Alex, só porque o Mauro Moreira, né, que participou no primeiro bloco, ele colocou que é só o prefeito enviar algum tipo de remanejamento quando preciso, que sempre mandou e foi aprovado, assim como para a saúde. Mas a questão, Mauro, é a questão da velocidade. E antes, para você ver, ter uma ideia, para chegar a ter o remanejamento que precisa ir para a Câmara, é porque o percentual que já era de 20 e poucos % chegou ali já a ser utilizado. Então, você imagina com 5% só de remanejamento, quantas vezes o prefeito terá que ficar acionando o legislativo e muitas vezes em causas quase que emergenciais, né, Alex? E o problema é que isso paralisa a administração pública. Porque se cada vez que o prefeito manda, a Câmara vota ou não vota, negocia ou não negocia uma situação, o prefeito não governa. Exatamente essa é a regra. Você engessa o Poder Executivo,
para qualquer tempo que ele tenha qualquer tipo de emergência ou de urgência, ele tenha que buscar a Câmara de Vereadores. E isso, obviamente, engessa. É claro que uma coisa assim, eu tenho um remanejamento, por exemplo, de 30%, e apareceu um caso especial. Eu, obviamente, vou buscar a Câmara de Vereadores. Mas quando o meu remanejamento é muito pequeno ou nenhum, eu tenho que buscar insistentemente a Câmara de Vereadores, aí tem que trocar de cargo, aí o vereador tem que virar executivo. Porque, na verdade, a população elege o prefeito exatamente para entregar, para administrar, para asfaltar, para botar remédio no hospital, para poder entregar um serviço público, para que a escola possa funcionar. E na medida que ele tem que perguntar, a cada hora que o Poder Executivo ou o chefe do Poder Executivo tiver que perguntar à Câmara de Vereadores, eu posso comprar o hidrocor? Eu posso contratar um professor temporário? Eu posso efetivamente tocar e comprar um medicamento que está se precisando nesse exato momento? E ter que perguntar a cada tempo esse tipo de postura à Câmara de Vereadores, o prefeito não faz mais nada na vida a não ser ficar fazendo isso o tempo todo, e obviamente que a Câmara passa a ter um poder que está muito acima daquilo que a população espera da Câmara de Vereadores, que é efetivamente de fiscalizar e, obviamente, de poder contribuir com a discussão. Então, assim, para quem não conhece a administração pública, acredita que simplesmente isso é uma coisa muito fácil de ser feita. Mas não é. Você paralisa toda uma administração pública em função de uma burocracia que, no final, é prejudicial à população. E aí estou dizendo novamente aqui, eu não tenho cargo na prefeitura, eu não indiquei ninguém para o pote, eu não indiquei ninguém para a secretaria, eu não tenho um cargo comissionado na prefeitura, então eu estou à vontade de dizer isso aqui. É uma forma, sim, de tentar inviabilizar a administração pública municipal. E, na minha opinião, isso inviabiliza a população, inviabiliza, na verdade, os serviços que estão lá na ponta servindo à população. O Alex, tem uma cobrança aqui do Israel, lá de Água Quente, nosso querido Israel. Antes falei o Patrick Sarmento, perfeito posicionamento Castelar. A cidade está na frente de politicagem barata. Eu quero até dizer, Patrick, assim, eu não vou nem dizer que é politicagem barata, porque assim, a democracia ela é feita para que as pessoas possam discordar, para que as pessoas possam se colocar. Eu não vou fazer juízo de valor se é politicagem, se não é politicagem. Eu estou dizendo que eu acho que é uma posição, na minha opinião, errada, na medida em que você inviabiliza um governo, e que inviabilizar um governo é fazer com que esse governo não entregue na ponta serviços públicos. Alguns vão dizer, mas o hospital está com problema, mas tem um outro problema que tem na mobilidade urbana. Existem muitos problemas na cidade, mas tentar fazer com que esse governo se inviabilize na medida em que você discorda desse governo por você não ter mais posicionamento político dentro dele ou não ter mais poder dentro dele, na minha opinião, é um jogo errado e que, na verdade, prejudica a população. Não digo que é politicagem, porque eu não vou aqui querer descredenciar o Poder Legislativo ou descredenciar qualquer vereador que seja. Eu acho que é o direito de um vereador se posicionar dessa forma. Mas, na verdade, tem que deixar claro à população que é, sim, uma maneira de tentar inviabilizar o poder público municipal, como se foi feito em outros momentos, e depois se negociou com esse poder público municipal, e na medida que se ocupou espaço no poder público municipal, o remanejamento passou a ser 20%. Então não é uma decisão do que é certo do que é errado, é uma decisão de posicionamento político para se arrancar mais espaço político, e aí você inviabiliza a administração, aí a pessoa vem lá e te pede para que você viabilize a administração, e com isso você ocupa espaço na administração pública. Então eu acho que não é por aí. Eu acho que se você ocupa espaço na administração pública, é porque você concorda, corrobora com essa administração pública e, obviamente, você é responsável também por essa gestão pública. Então, quem tem cargo no poder público executivo não pode aqui dizer que o poder é isso e que o poder é aquilo. O poder executivo errou nisso ou errou naquilo. Pode ter errado, mas você que indicou nomes para o poder executivo, obviamente tem responsabilidade. Então, fica muito mais difícil para você fazer uma crítica sobre o poder público municipal na medida em que você faz parte dele. Então eu estou à vontade. Todas as vezes que eu discordei do prefeito, todas as vezes que eu discordei do poder público, eu estou à vontade. Eu não tenho cargo no poder público municipal, então estou à disposição de discordar a hora que eu quiser. Agora, quem tem cargo no poder público tem que pensar muitas vezes na crítica que faz. E não é só discordar, porque discordar é democracia, mas você trabalhar para inviabilizar um governo que você indica pessoas, isso, na minha opinião, não é uma coisa correta. O nosso amigo Israel, lá de Água Quente, cobrando daquela famosa obra da RJ 242. Tem alguma novidade Israel, de Água Quente? Você está correto. A gente, quando falou sobre isso lá atrás, era naquele momento onde a Teresópolis Friburgo começava o seu asfaltamento e tinha a perspectiva de poder se avançar. Nós tivemos problemas, trocamos secretários, né? Era na época o Marcelo Queiroz, que hoje é deputado federal. Agora o doutor Flávio, que é o atual secretário, e eu me responsabilizo contigo, da gente ir pessoalmente, a gente depois de passar aqui esse momento de festa, de virada de ano, pessoalmente no secretário do Estado de Agricultura, para que a gente possa conversar sobre essa situação e quem sabe poder ajudar a Água Quente lá, e aí mandar inclusive um abraço para um vereador inclusive que votou nesse momento aí, né,
para que o remanejamento fosse apenas 5%, mas por isso que eu estou falando que a gente tem que ter muita responsabilidade com a democracia. Mas é o Fabinho Filé, que é um cara que eu respeito muito, que eu tenho um carinho por ele, e eu tenho certeza que ele é um cara que luta muito por água quente, e tenho certeza que a gente vai conseguir, quem sabe no futuro, avançar nesse processo e ter lá aquela história resolvida. Agradecer aqui a participação, nos acompanhando pelas redes sociais, a minha querida amiga Josiane Dália, uma família que a gente gosta demais. Um abraço para toda a família Dália, inclusive lá para o nosso querido Adão Dália, que eu não vejo tem um tempo, né? Ex-vereador da cidade. Ela é neta de um grande vereador. Não, foi presidente da Câmara. Foi presidente da Câmara. Né? E também um abraço para minha amiga Lúcia Esteves, lá na minha querida Fonte Santa. Por sinal, falando em Fonte Santa, graças a Deus, nosso querido Carlos Alberto, técnico do Fonte Santa, é recuperado. No dia da decisão não pôde estar presente, mas já está beleza, está em breve aí de volta à atividade. Carlos Alberto, um grande abraço. Ô Alex, daqui a pouquinho a gente volta aqui o nosso papo, porque eu tenho 2 recados rápidos aqui. O primeiro é que aconteceu o sorteio de mais uma edição do Prêmio Nota Terê Premiada, que é uma promoção da Prefeitura, onde as pessoas, né, pedem o seu comprovante ali de nota fiscal e se cadastram para poder concorrer aí aos prêmios, né, uma maneira de incentivar o cidadão a contribuir nessa questão da arrecadação municipal. E a gente tem um vídeo da comunicação da Prefeitura falando sobre isso. Solta aí, Wallace. É isso aí, hoje nós tivemos a segunda etapa do Nota Terê Premiada, no qual nós tivemos 57 sorteados. Desses 57, nós vamos definir 22 contemplados. Tá? O programa de Nota Terê Premiada, ele estimula quanto mais notas com CPF emitida, mais chance do contribuinte ganhar. E, através da lei, tem os critérios de desempate. Então, são 11 prêmios de ICM, no valor de R$100 mil, sendo um deles de 50 mil e 20 de 5 mil, e mais R$100 mil de ISS, um prêmio de 50 mil e mais 20 prêmios de 5 mil. É importante se cadastrar na plataforma do site Nota Terê da Prefeitura. Tem que cadastrar. A comissão normalmente entra em contato, mesmo assim, com os contemplados, e aqueles que não querem acreditar no programa, infelizmente, não levam o prêmio. E no sorteio passado, é importante dizer, 2 pessoas não acreditaram, não quiseram se cadastrar e não levaram os prêmios. Bom, é isso aí. Hoje finalizamos a segunda etapa do ano de 2023 do sorteio Nota Terê Premiada. E não esqueçam que dia 6 de julho de 2024 teremos a primeira etapa de 24. Peça seu CPF na nota, cadastre no site e concorra a R$400 mil em prêmios. Bom, de imediato nós vamos falar sobre a recuperação de um veículo roubado, né, por agentes aí do 30º Batalhão de Polícia Militar. Durante o dia de hoje, aí a gente vê a imagem do veículo, uma moto, e o seguinte, equipes do DPO de Bom Sucesso que interpelaram o cidadão que estava com esse veículo, que já é conhecido pela prática de furtos. Ao ser indagado, ele disse que havia comprado essa moto por uma quantia de R$2 mil, e demais a polícia foi levantar e constatou que era um veículo furtado, que foi levado junto com o suspeito para a delegacia de polícia e sendo devolvido ao devido proprietário. Parabéns aí aos agentes do 30º Batalhão de Polícia Militar. Vamos voltar aqui e falar com o Alex Castelar, só lembrar antes que a gente sempre traz os comentários pertinentes aos temas comunitários, políticos que nós estamos debatendo, né? Só para ficar bem claro, porque às vezes as pessoas perdem o foco do comentário e aí a gente, obviamente, não vai trazer aqui a público. Ô Alex, você foi nomeado recentemente, indicado pelo governador Cláudio Castro, para o Conselho Estadual do Sebrae RJ. Né? A gente divulgou aqui na oportunidade, você se disse bastante orgulhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa função, que ela representa para você e a importância do Sebrae RJ, principalmente para o empreendedor fluminense, né, o empreendedor do estado do Rio de Janeiro. Bom, primeiro eu quero agradecer ao governador Cláudio Castro, ao secretário Rodrigo Abel, por essa indicação, que muito me honra. Eu tenho uma relação de muito tempo com o Sebrae. Eu fui empreteco. O empreteco é um curso muito famoso do Sebrae. Eu tive o orgulho de ser empreteco e fazer parte desse curso, que é um curso
mundial que o Sebrae faz com muita excelência. Eu tive a oportunidade em 2018 de ganhar o prêmio... Substituição. Acabou. Beleza? Já está funcionando? Ok? Beleza. Quem sabe faz ao vivo, né? Ao vivo tem dessas coisas. Acabou a pilha do microfone. São uns comentários. Só do microfone. Pessoal negativo que fica mandando aqueles comentários negativos assim, ó. Aí a pilha do microfone não segura. A energia vai chegando meio negativa, vai acabando a pilha do microfone. Mas a minha continua. Mas te falar o seguinte, eu tenho muito orgulho de fazer parte nesse momento do Conselho Estadual Executivo do Sebrae. Agradecer aqui ao secretário Rodrigo Abel e ao governador Cláudio Castro por essa indicação. Como estava falando aqui, eu tenho uma relação de muito tempo com o Sebrae. Eu fiz parte do Empretec, que é um curso de liderança do Sebrae. Eu fiz parte de um outro curso chamado Lidera, que é um curso para gestores públicos. E em 2018 eu tive a oportunidade de ser premiado pelo Sebrae no prêmio Prefeito Empreendedor, que é o maior prêmio, o prêmio mais importante do Brasil na administração pública, com o projeto da Casa da Inovação. E agora eu estou aqui exatamente, né, no estado do Rio de Janeiro, fazendo parte do Conselho Regional do Sebrae. Eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para Teresópolis, porque é uma maneira de eu poder, inclusive, estreitar esta relação do Sebrae, que já existe em Teresópolis, mas acho que a gente vai poder avançar consideravelmente e, ao mesmo tempo, ajudar nessa instituição que é extremamente respeitada no Brasil inteiro e que é estratégica e fundamental para que cada empreendedor, principalmente os micro e pequenos empreendedores, possam avançar cada vez mais na sua gestão e, obviamente, na geração de renda para esse país, porque nós temos hoje mais de 60% dos empregos gerados no Brasil por pequenos, médios empreendedores do Brasil que fazem parte dessa cadeia de geração de renda e de emprego, e o Sebrae é essa instituição que apoia a todos esses pequenos e micros. Bom, Alex, nós estamos já chegando próximo ao final do programa e eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Marcos Tadeu, lá da Associação de Moradores da Granja Florestal, e através dele mandar um abraço para toda a comunidade lá da Granja. Grande abraço para a Granja Florestal e para ele também, que é um cara de gente boa. E saber de você o seguinte, eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso telespectador, você que acabou vindo aqui no último programa ao vivo aqui do ano de 2023, teremos as reprises ainda desse próprio programa, mas só voltaremos ao vivo, né, o Maurício Aragão com Cidade Agora na terça-feira, dia 2. Então eu queria que você aproveitasse para deixar também a sua mensagem para o nosso telespectador e internauta. Olha, a mensagem sempre é a mensagem de esperança, é a mensagem que a gente pode acreditar no mundo melhor e tem que acreditar. E vou aqui usar uma frase que é muito conhecida de um camarada que eu tenho admiração profunda, foi o primeiro livro que eu li na minha vida sobre política, de um pastor, que é o pastor Martin Luther King, que foi fundamental nos direitos humanos dos Estados Unidos e para o mundo, que sempre disse o seguinte: o grande problema não é a voz daqueles que são os maus, é exatamente o silêncio dos bons. Então eu quero dizer o seguinte, para entrar na vida pública, Maurício, a vida pública requer de você coragem, requer de você capacidade de enfrentamento e capacidade de saber qual é o lado que você tem que estar. Então eu quero dizer a cada um de vocês que estão assistindo aqui agora, que em mais de 25 anos de vida pública, eu tenho uma vida ilibada e minha família nunca teve que se envergonhar das minhas posições, das minhas decisões. E eu tenho certeza que pessoas como eu existem na sociedade, existem muitas dessas pessoas, mas muitas vezes elas estão em casa, muitas vezes elas não querem se colocar na vida pública, exatamente por acompanhar essa condição que muitas vezes a política te coloca ou coloca as pessoas. Então eu quero dizer assim, não desistam da vida pública, não desistam de Teresópolis, não desistam do Brasil. Existe muita possibilidade de mudar esse mundo. Agora a gente tem que ter capacidade de falar, de fazer enfrentamentos, e obviamente que eu sei que a partir de amanhã vai começar uma enxovalhada de gente falando isso, gente falando aquilo, gente paga, inclusive, né, muito bem paga, para falar mal das pessoas. E eu quero dizer o seguinte, se eu tivesse medo de enfrentamento, eu não estaria na vida pública, eu estava trancado dentro de casa. Então, se tem uma coisa que eu não tenho na minha vida, é medo de enfrentamento. E não significa aqui que é uma maneira de me colocar contra ou a favor de alguém. É dizer às pessoas que a gente tem que ter capacidade de construir uma cidade no diálogo, num projeto, não numa personificação. Esse Papai Noel de hoje, que chega na sua casa,
que vai te entregar presente e que muitas vezes, né, é um sucesso, pode ter certeza que é aquele mesmo algoz que vai deixar no futuro faltar remédio, faltar saúde pública, faltar hospital, faltar segurança pública. Então, a gente passa por problemas muito graves. É só a gente andar um pouquinho na cidade de Teresópolis, a gente andar um pouquinho para dentro do bairro de São Pedro, na Igreja Florestal, ir lá um pouquinho na Quinta Lebrão, andar lá no interior, onde aquele agricultor trabalha às 4, 5 horas da manhã, para entender o que é Teresópolis. E tenho certeza que essas pessoas que hoje fazem populismo barato nessa cidade são essas que estão há 30, 40 anos botando a cidade de joelho e efetivamente não encontrando uma saída para que a gente tenha uma cidade melhor. Então, assim, o que está em jogo aqui não é um projeto de fulano ou de beltrano, é um projeto de cidade, de nação. E isso a gente tem que ter responsabilidade. Então, quero dizer aqui, não se trata de concordar ou discordar, se trata de ser coerente com as suas decisões e com as suas posições. Desejo aqui um feliz 2025, na verdade 2024, e quem sabe também já um 2025 com muita alegria, porque 2024 vai ser um ano de muito enfrentamento, vai ser um ano de muito desafio e vai ser um ano que vai preparar o grande ano que será 2025. Alex, muito obrigado. Para você também, um ano novo abençoado, um ótimo. Para todos que estão aqui no estúdio também. A gente está em cima da hora, tem que mandar um abraço para a minha técnica. Afinal de contas, durante o ano, esses caras me aturam aqui, o Wallace e o Caio, que está de férias. Um abraço aí, Caio, para a família também. Obrigado a vocês aí que nos ajudam. Agradecer ao meu diretor, Marco Antônio, porque ele é a razão aí de tudo está acontecendo e a gente ir para o ar diariamente, sempre guerreiro aqui com a gente. Vou agradecer a você que nos acompanhou durante todo esse ano de 2023. Pelas redes sociais da TV Cidade, as redes sociais do Maurício Aragão e também pelos canais de TV que transmitem o sinal da TV Cidade, já que hoje nós estamos aí em vários municípios. Então, muito obrigado pela sua companhia, espero você de volta em 2024, muita paz, muita saúde, que seja um ano aí que a gente possa refletir muito para tomar as decisões acertadas e buscar um futuro melhor para todos nós. Um grande abraço. E fiquem com Deus até 2024.